comunica.ufo.br. Olá, boa noite. 10 anos de lei seca. A data é comemorada em junho, mas a conscientização sobre beber e não dirigir vale para o ano todo. Neste mês, em Uberlândia, acontecem várias ações educativas para um trânsito mais seguro. É o Maio Amarelo. Quer saber o que acontece na universidade? Confira as dicas do quadro Eventos, UFO. Essas e outras informações você acompanha agora. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil ocupa o 4º lugar em número de mortes nas Américas. Fica atrás apenas da República Dominicana, Belize e Venezuela. Um levantamento do Observatório Nacional de Segurança Viária aponta que, por ano, o Brasil registra, em média, mais de 40 mil mortes no trânsito. E aquela conhecida dupla álcool-direção pode ser uma das principais causas de acidentes, mesmo existindo a lei seca. Saiba mais na reportagem. Lei seca. O nome já diz muito. Se teve bebida, não pode ter direção. Os motoristas dizem concordar com a medida implantada há 10 anos. Essa lei seca é muito importante. São vidas que estão em jogo. Então, se a pessoa quer beber, não pode dirigir. Esse é o meu conselho. Bebida não combina com direção. A lei é muito importante pra gente, porque ela ajuda assim, a prevenir e conscientizar as pessoas. Então eu acho que é essencial assim, que tenha uma lei rígida, e quanto mais rígida melhor. Nos países mais desenvolvidos eles têm uma lei muito rígida com relação a beber e dirigir. Então eu acho que no Brasil quanto mais isso for forte, quanto mais houver fiscalização, melhor vai ser. Então eu acho que isso é muito importante. Sou completamente favorável. Acho que veio tarde, demorou, né? É incompatível realmente direção e bebida. Eu próprio, quando mais novo, já fiz isso, me arrependo profundamente, coloquei a minha vida em risco e a de outras pessoas também. Acho que a lei tem que ser aplicada e severamente aplicada, tem que punir mesmo os infratores. Bebida e direção não combinam. Dirigir depois de ingerir bebida alcoólica é infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Essa infração ela pode ser constatada, no caso o condutor ele sopre o etilômetro ou o bafômetro, também pode ser constatada por exame de sangue, ou então exame realizado por um perito, ou então, que é algo que muitas das pessoas não sabem, e eu acho que é interessante nós trazermos ao ouvinte, que caso a pessoa apresente pelo menos 3 sinais de alteração psicomotor, ou seja, caso o policial constate que a pessoa está apresentando 3 sinais que trazem indício que ela está sob os efeitos do álcool, quais são esses sinais? Vermelhidão nos olhos, hálito etílico, falar enrolado, vestes desordenadas, um pouco de agressividade. O agente ele pode juntar a termo no auto de infração de trânsito ou então no próprio boletim de ocorrência e pode autuar a pessoa no artigo 165, que é dirigir sobre a influência do álcool. Segundo o advogado, quem não aceita soprar o bafômetro também comete infração. Caso a pessoa ela se recuse, ela sofrerá as mesmas penalidades da infração administrativa de conduzir o veículo automotor sob a influência do álcool. Quais são essas penalidades? A penalidade é hoje um valor da multa de aproximadamente R$3.000, que é o valor da multa gravíssima vezes 10, e no caso a suspensão da sua CNH ou então do direito de dirigir pelo prazo fixo de 12 meses ou 365 dias. Dependendo do nível de embriaguez, a infração do motorista passa a ser mais grave e é considerada crime de trânsito. Ele pode ser conduzido à delegacia se, uma vez que ele for submetido ao teste do etilômetro, o valor que vier for superior a 0,30 miligramas por ar alveolar expelido, ou então, como nós já comentamos que o agente ele pode autuar essa pessoa
constatando sinais de alteração psicomotora, ou então, às vezes, quando a gente percebe que realmente a pessoa está num estado deplorável de embriaguez, que não consegue nem ficar em pé, né? Então, o agente também pode conduzir essa pessoa à delegacia e ela pode responder por crime de trânsito, que está no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Falar que a combinação de álcool e direção não dá certo parece até chover no molhado, né? Todo mundo sabe. Mas em 2016 aumentou em 30% o número de brasileiros que confessou beber e dirigi-lo logo depois. Esse dado é do Ministério da Saúde. Em 2015, 5,5% dos brasileiros confessaram que bebem e dirigem depois. Em 2016, o número subiu para 7,3%. Por outro lado, tem estimativas mais positivas. De 2014 para 2015, o número de mortes causadas por acidentes de trânsito caiu cerca de 10%. 10 anos depois de entrar em vigor, a Lei Seca passou por algumas mudanças que estão valendo desde abril para casos em que a embriaguez do motorista leve à morte de alguém ou cause lesão grave. O crime de cometer homicídio culposo, dirigindo sob a influência do álcool, que no caso agora a pena é de reclusão de 5 a 8 anos, ou então o condutor sob a influência do álcool causar lesão grave ou gravíssima em acidente de trânsito, que agora a pena é a reclusão de 2 a 5 anos. Lembrando também que um outro agravante, né, no caso, para a pessoa que comete esse crime de trânsito, é que ela não tem mais o direito à fiança. E falando em fiscalização, a partir de hoje, 7 de maio, a Secretaria de Trânsito e Transportes de Uberlândia, o CETRAN, começa a fiscalizar o trânsito nos campi da UFO. Os agentes cumprem recomendação do Ministério Público Federal. Desde janeiro deste ano, foram realizadas discussões entre a Universidade e a Prefeitura Municipal de Uberlândia para definir sobre a atuação dos agentes municipais de trânsito. Muito bom. Para debater o assunto, nós convidamos o especialista em trânsito e também patrulheiro rodoviário federal, o Fernando Pessoa, e a coordenadora de Educação de Trânsito da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes de Uberlândia, Patrícia Almeida. Muito boa noite, Fernando. Muito boa noite, Patrícia. Sejam muito bem-vindos. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. É um prazer muito grande tê-los aqui. Fernando, começando com você, nós vimos aí que a universidade, os campi da universidade hoje estão com o patrulhamento da CETRAN, da nossa Secretaria Municipal de Trânsito. Faz parte da educação de trânsito. A educação, a gente sabe que em todos os setores da nossa vida é a base para o desenvolvimento de determinada área e também para a segurança de trânsito. Como é que você vê isso? Bom, o Código de Trânsito, ele traz de forma bem específica que a educação ela tem que ser tratada em todos os níveis, né? Desde da pré-escola até na universidade. E percebemos que está escrito na legislação, porém não é trabalhado isso ainda, né? Falta um pouco então de política pública para trabalhar isso de forma direta, tanto na pré-escola junto com as crianças, até na universidade com os adultos. Então, o princípio básico é sim a educação. Você faz primeiro um trabalho de educação, né, para mostrar para a pessoa, igual no caso aqui da própria UFO agora, com a fiscalização de um órgão municipal, para a pessoa avaliar que terá uma fiscalização mais rígida em relação a essas coisas. E a universidade, os campi da universidade são um recorte da sociedade, da comunidade. Sim, sim, é uma parte do município, é uma parte onde nós falamos que existe o trânsito, né? O trânsito ele ocorre mesmo com o veículo parado, né? Tem gente que, quando você explica que o trânsito, fala assim, o trânsito, o veículo parado, ele está em trânsito. A pessoa confunde com o verbo, né? Ela dá a física, da inércia de movimentação, não tem nada a ver. O trânsito em si, movimentação de veículos, pessoas e animais, ele entra em todas essas circunscrições. Tanto quando você tem uma parada, um estacionamento, uma carga e descarga, tudo isso entra dentro do trânsito. Muito bom. Patrícia, Uberlândia tem o segundo maior número de veículos do estado, é o que tem mais veículos no interior de Minas Gerais. Como é que é lidar com tantos veículos e tão poucas ruas, tão pouco espaço urbano para tantos carros? É um desafio sempre. Não é o melhor dos mundos, né? A gente tenta trabalhar sempre da melhor forma possível. Só complementando o que o Fernando falou, em relação à educação para o trânsito, é porque a educação para o trânsito ela é vista
de forma a ser trabalhada pelo Código de Trânsito de forma interdisciplinar, através da transversalidade. Então, essa é uma questão que acaba, todas as disciplinas precisam trabalhar a questão do trânsito, do espaço urbano. Então, acaba que em alguns momentos, os professores mesmo têm dificuldade para trabalhar isso, então aí vem a questão, por exemplo, do órgão gestor. Nós temos um trabalho com as crianças, que é a nossa Transitolândia, que atende diariamente crianças de 5 a 12 anos, porque entendemos que a educação para o trânsito é uma ferramenta indispensável em relação a essa organização do espaço. O que a gente vê hoje é reflexo de muitos anos. Então, a gente entende que, se mudando o comportamento, a gente consegue melhorar. O número de veículos é cada vez maior, é crescente essa frota, e é preciso, então, ter essas alternativas de fiscalizar, mas também de educar. Trabalhar a educação é também muito importante. Então, a Secretaria, ela entende, a CETRAN entende dessa forma. É preciso fiscalizar, sim, e é preciso educar também. Então, esse é o nosso papel, a nossa função. É um sistema muito dinâmico. A gente vê todo dia carros novos entrando no trânsito, carros novos, carros usados, novos motoristas, uma boa parte sem experiência. A Prefeitura, o CETRAN, está preparado para essa dinâmica violenta que tem no trânsito? Eu acredito que nós estamos sempre preparados, tentando administrar isso da melhor forma possível, né? Trabalhando não só as questões em relação ao número de veículos e ao condutor, mas existe uma outra vertente também que precisa ser trabalhada, que é o pedestre, o ciclista, né? Então, o motorista, a quantidade de veículos, ela é também um aspecto que a gente precisa trabalhar, mas não é só isso. Tem aí o envelhecimento da população e o andar um pouco mais devagar do idoso, que também precisa ser trabalhado. Tem essas questões do pedestre, que até então as pessoas entendiam que trânsito era feito de veículo. Não, trânsito também é feito de pedestre. O pedestre também tem as suas funções, as suas obrigações para que o trânsito seja um trânsito melhor. Então, é uma organização do espaço que depende de todos nós, órgãos gestores, população, comunidade, para que a gente tenha um trânsito mais humano, um trânsito mais seguro. Fernando, nós temos reconhecidamente estradas ruins, sinalizações cobertas por vegetação, algumas destruídas. Como é que é trabalhar com uma situação tão complexa dessa forma, com um trânsito tão carregado como nós temos e sem tanta condição, sem condição ideal de tráfego? Algumas vias realmente, você falou tudo, elas têm esse defeito, esse problema, que decorrem de falhas humanas, de falhas naturais, né? Uma chuva, uma tempestade, vai gerar ali um buraco, vai gerar alguma coisa. Nós temos os órgãos que cuidam dessa manutenção, né? Tanto na esfera federal, quanto na esfera estadual, quanto na esfera municipal. Então, esses órgãos, eles devem ser acionados, até porque, às vezes, o órgão, ele até passou uma patrulha ontem, para verificar se o estado de condição daquela rua, daquela avenida, daquela rodovia estavam bons ou não. E, às vezes, esse buraco, esse problema ocorreu durante a madrugada. Então, nós que somos os agentes da autoridade de trânsito, né, os agentes de fiscalização, nós temos essa obrigação que o próprio Código de Trânsito traz de avisar, de informar para esses órgãos que fazem a execução do trânsito, que é a manutenção das vias, para que eles vão lá até naquele local e resolvam esse problema. É complexo? É complexo, porque até nós mesmos, durante o deslocamento do trabalho, podemos nos envolver em algum problema em relação a um dano, alguma coisa que ocorre na via. Principalmente época de chuva, né? Sim. Buraco, aquela coisa toda. Sim. Então, essa precaução, ela deve ser tomada, igual a Patrícia muito bem falou, os órgãos gestores e os órgãos fiscalizadores, eles têm que estar sempre em comunicação, para que haja uma efetividade na resolução desses problemas. Não adianta ir lá e mitigar o problema, né? Tampar o buraco ali com um pouquinho de terra, alguma coisa, não resolve. Tu tem que ir lá e resolver realmente o problema. Piora, né, às vezes. Piora o problema. E é o que eu falei, né? O trânsito, nós utilizamos o trânsito, nós utilizamos a via para ir trabalhar. Então não adianta eu mitigar o problema. O negócio é ir lá e realmente resolver o problema. Patrícia, você disse na última intervenção sua sobre os pedestres. Pedestre, ciclista, tudo. O pedestre, ele é muito protegido pela lei, né? Todo pedestre é parte integrante do trânsito, aquela coisa toda. Mas o pedestre também tem os seus deveres no trânsito. Ele é consciente disso, de forma geral? Na verdade, aquilo que o Fernando está falando da questão do buraco na via, ou você falou de
alguma placa tampada, mas eu entendo que tudo isso tem a ver com a educação de trânsito e com a importância de cada um se ver enquanto responsável por um trânsito melhor, por um trânsito mais seguro. Independente de estar no veículo ou de ser um pedestre. Porque se o pedestre atravessa na faixa, se anda na calçada, se tem a sua obrigação feita de uma forma que estou fazendo isso para a minha segurança, tudo vai ficar mais fácil. Se o ciclista trafega com a bicicleta de forma correta, se o motorista do veículo consegue dirigir com uma velocidade tranquila para que, caso ocorra um buraco na via ou caso tenha um local mal sinalizado, ele possa agir de forma anterior ao acidente. Tudo isso tem a ver com a questão da educação, com essa questão do que a gente fala da importância da prevenção, da mudança de comportamento. Eu estou no trânsito e quero um trânsito mais seguro para mim e para o meu colega do lado, para as pessoas que estão ali. Então a importância do pedestre fazer a parte dele, sim, mas do ciclista também, do pai colocar a criança na cadeirinha de forma correta, ensinando para ela que em qualquer situação o trânsito, independente de se é pertinho ou se é longe, de fazer as coisas de forma correta, não para não sofrer a fiscalização, mas em prol da nossa segurança. Muito bom. Fernando, o pedestre ele pode ser penalizado, pode ser multado de alguma forma? Sim, nós tivemos a mudança no ano passado, né? Na verdade não é uma mudança. O Código de Trânsito, desde quando ele surgiu em 97, entrando já em funcionamento, em efetividade em 98, você tem lá a penalidade para o pedestre e a penalidade para o ciclista. Só que o que acontece? O pedestre ele não tem uma carteira nacional de habilitação. Quando eu faço uma abordagem na rodovia, eu solicito ao condutor daquele veículo automotor a habilitação para dirigir o veículo automotor. O pedestre ele não tem. E o nosso banco de dados de consulta, ele é baseado na CNH, na Carteira Nacional de Habilitação. Então, ficou esse vácuo de 98 até o ano passado. No ano passado entrou uma resolução, a resolução 706 do CONTRAN. Essa resolução ela traz o quê? Ela traz informação que a partir, agora já entrou em vigor, já está valendo já. Que foi em final de abril, começo de maio, já para valer já. É o quê? O ciclista e o pedestre eles podem ser autuados. Né? Então o pedestre ele não pode atravessar em diagonal, numa via, ele tem que atravessar em forma transversal, não pode atravessar na esquina. Se ele estiver a 50 metros da faixa de pedestre, ele tem que atravessar na faixa de pedestre. Como é que ele é autuado? Agora é o seguinte, tem um banco de dados próprio, né, que é baseado no número da identidade, no número do CPF do próprio pedestre, que é um banco de dados nacional, no qual o agente da autoridade de trânsito, o agente fiscalizador, ele consegue, com o número de identidade, o número de CPF desse pedestre, fazer essa consulta. E com base nessa consulta, fazer a autuação para ele. Muito bom, a gente já volta já com o nosso debate. Agora nós vamos falar sobre o tempo. Confira a previsão para Uberlândia e outras cidades de Minas. Amanhã, em Uberlândia, o sol aparece entre nuvens, existe possibilidade de chuva, mas ela é pequena, mínima de 18 graus e máxima de 24. Em Patos de Minas, o dia fica parecido e as temperaturas também recuam, mínima de 17 e máxima de 25 graus. Em Monte Carmelo, a terça-feira fica parcialmente nublada, mínima de 16 graus e máxima de 27. Em Ituiutaba, o sol aparece mais uma vez entre nuvens e não deve chover. As temperaturas variam entre 19 e 30 graus. Em Uberaba, variação de nuvens no céu e tempo seco. Temperaturas mais baixas, mínima de 18 e máxima de 24 graus. O que prevê o Código de Trânsito Brasileiro sobre dirigir embriagado? Qual a punição? Após o intervalo, nós continuamos o debate sobre o assunto. O Jornal da UFO volta já já. O Hospital do Câncer está completando 18 anos. E para comemorar, lançamos a coleção Compartilhe Vida. Ai, são camisetas lindas e que combinam com qualquer look. E bonés para você que, assim como eu, gosta de praticar esportes. Suas anotações num caderninho lindo e super charmoso. E canecas para tomar aquele cafezinho logo cedo. Não é mesmo, Mônica? Gustavo, mas o café nessa canequinha fica muito mais saboroso. Adquira os seus produtos e ajude o Hospital do Câncer.
Compartilhe vida você também. Ajude o Hospital do Câncer em Uberlândia. Segurança no trânsito é o tema do Jornal da UFO de hoje. A nossa equipe fez uma enquete com a pergunta: você é a favor da lei seca? Na página da TV Universitária no Facebook, 100% das pessoas responderam que são a favor. No Instagram da UFO, o assunto dividiu opiniões, 91% sim e 9% não. E a gente continua o nosso debate. Nós tivemos aqui agora, Fernando, você viu uma matéria sobre a questão do dirigir embriagado. Não é só o álcool. Não. Essa história toda. Não é não. O que acontece? O artigo 165 do Código de Trânsito, ele traz, né, dirigir sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Então, de forma resumida, é o álcool e as drogas. Então, as drogas também, elas fazem parte desse rol da fiscalização da polícia, né? Você não pode usar uma droga e sair dirigindo por aí. Lembrando que algumas drogas nesse rol são lícitas. As pessoas acham que é só a maconha, a cocaína, uma anfetamina. Não, as drogas ilícitas também, elas entram nesse rol. E tem equipamento para detectar isso? Tem equipamento que detecta isso sim. Mas é usado? Nós temos um equipamento hoje que ele está já em validação pelo Inmetro, porque todo o equipamento que faz a fiscalização do trânsito, por exemplo, o etilômetro, ele deve passar por uma aferição do Inmetro. Então nós temos um que chama drogômetro. Drogômetro. É um equipamento que ele vai conseguir, a partir ali da saliva, do teor aqui que a pessoa tem de saliva na boca, alguma coisa assim, detectar se essa pessoa está sob o efeito de alguma droga e qual droga que é. E a penalidade mantém a mesma penalidade do artigo 165. Ele vai responder pela mesma, é uma infração gravíssima, vai responder por uma penalidade de multa. A multa ela é agravada em 10 vezes, ou seja, chegamos a quase R$3.000 de multa. Ele vai ter o direito de dirigir dele suspenso por 12 meses. Ele vai ter a habilitação dele recolhida e vai ficar 12 meses com essa habilitação suspensa. Então, ou seja, é a mesma infração do álcool, é a infração para a droga. Patrícia, como é que é a prefeitura, como é que o CETRAN está desenvolvendo o Maio Amarelo? Então, a CETRAN... Aliás, até combina com o seu uniforme. Isso, combina com o uniforme. Então, nós temos um programa de educação para o trânsito permanente na CETRAN, onde nós trabalhamos crianças, como falei, na Transitolândia, que é um espaço vivencial no Parque do Sabiá. Nós também temos um projeto permanente de educação nas empresas, onde os agentes de trânsito vão até as empresas fazerem palestras de direção defensiva, de segurança no trânsito. E em todas as nossas ações referentes, nesse mês, estão fazendo referência ao Maio Amarelo. São ações permanentes que vão enfatizar o Maio Amarelo. Além disso, nós estamos fazendo, em parceria com os outros órgãos, PM, Bombeiro, Secretaria de Educação e Saúde, uma parceria. Nós estamos fazendo 4 blitz educativas todas as sextas-feiras pela manhã para informar esses condutores e para despertar essa questão do Maio Amarelo, que é um mês de prevenção em relação aos acidentes de trânsito, chamando então a sociedade para nos ajudar nessa diminuição desses acidentes. Então, todos os nossos projetos permanentes fazem alusão a esse tema e a 4 blitz educativa que a gente está fazendo em parceria com os outros órgãos. E nós temos também o nosso telefone 3230-7406, onde as pessoas, as empresas, porque o Maio Amarelo ele é feito através de organização governamental e não governamental. Então, as pessoas, as empresas que quiserem trabalhar esse tema com os seus funcionários, eles podem entrar em contato através desse telefone que a CETRAN disponibiliza o agente de trânsito para fazer palestra, para falar sobre o tema nas empresas que queiram desenvolver algum trabalho específico sobre esse tema. Legal. Fernando, eu tenho uma dúvida, muitas pessoas questionam. Há um acidente na área urbana, por exemplo. Dois veículos colidem e uma pessoa fica ferida, 2 ficam feridas. Vamos tirar o carro daqui. Ou não pode tirar o carro daqui, tem que esperar a perícia. Como é que é isso? Então, a perícia ela é necessária somente em acidente com vítima fatal.
né? Você não pode desfazer o local do acidente para fazer a perícia ali daquela pessoa. Só em caso de morte. Só caso de morte, né? Porque o que acontece? Precisa ser feita a perícia. Só que alguns erros que a comunidade cometem. Se você tem um acidente com uma vítima fatal e aquele acidente ele pode ocorrer um outro acidente até mais grave que o primeiro, você deve sim desfazer o local. Interromper uma via. Isso, interromper uma via de fluxo rápido, no qual tem um veículo ali parado no meio dessa via, pode vir um motociclista, pode vir um ciclista e colidir com esse veículo. É muito melhor que se retire esse veículo do local para que não ocorra um segundo acidente do que manter daquela forma. Não tem problema nenhum, nem legal, nem a cunho de direito de trânsito, você remover esse veículo nesse tipo de situação. Aqui, mesmo dentro da cidade de Uberlândia, quando há um acidente, não tem essa necessidade de manter os carros na via. Você pode tirar os carros da via, não tem problema nenhum. E tirar com certa rapidez, né? Sim, de preferência. Deve, né? Porque deixar o veículo lá é uma infração de trânsito, acaba sendo prejudicial, porque você pode causar um outro acidente em função daquilo. Então, existe uma cultura mesmo de que a pessoa não quer retirar, quer esperar o agente de trânsito, ou a polícia militar, ou a polícia rodoviária federal, mas é importante retirar o veículo. O código prevê que se retire, a não ser em caso de morte, mas mesmo assim, dependendo da situação, você pode tirar seu veículo do local. É muito comum, na rodovia federal principalmente, né, que o fluxo de velocidade é mais alto que na área urbana, as pessoas manterem o veículo naquele local. Né, um caminhão lá esperando perícia, esperando a polícia rodoviária chegar, esperando, né, o perito chegar, e aí aquilo ali gerar um outro acidente muito mais grave. Não precisa nem de você ir muito longe para pesquisar na internet, você encontra um acidente simples, sem ocorrer nenhum, só dano material, e mantiveram lá os veículos naquele local, logo em seguida um acidente com várias vítimas fatais. Normalmente um ônibus, alguma coisa assim. E acontece muito, né? Acontece muito, sim. É uma cultura que eu não sei de onde ela vem, né? Mas que nós temos sim que começar a falar mais sobre isso para que isso não ocorra. Muito bom. Patrícia, o desrespeito às placas de idoso, deficiente, continua? Infelizmente, muitas pessoas ainda desrespeitam essas placas. Volta aí a questão da educação. Então, nós acreditamos numa mudança de comportamento. Sobretudo, quando a pessoa vem formada para a importância daquilo. Se a criança, se o adolescente, se o jovem entende a necessidade daquela placa, o porquê daquela placa estar ali, em função do idoso ter uma mobilidade um pouco menor, em função da questão da deficiência física, da pessoa precisar estar ali mais próximo. Se ele entende o motivo daquela placa, se ele vem formado para respeitar o direito do outro, eu acho que isso vai mudando ao longo do tempo. Então tem melhorado, mas ainda, infelizmente, existe um desrespeito muito grande. A CETRAN tem fiscalizado bastante essas placas e essas vagas, mas a gente acredita que é importante que se haja uma mudança de conscientização mesmo, que a pessoa entenda que a necessidade, a importância de ser educado no trânsito, até não só para não causar o acidente, mas em prol de uma organização do espaço melhor. Patrícia, Fernando, foi um prazer muito grande tê-los conosco aqui em nosso Jornal da UFO de hoje. É uma pena, a gente tem tantas informações ainda para passar para os nossos telespectadores. Mas a gente vai ter mais oportunidades para conversar sobre esse assunto que é tão importante para todos nós. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Boa noite. Boa noite. Quer saber o que acontece na universidade esta semana? Olha só as dicas do quadro de eventos UFO. Olá pessoal, se liga na programação dos eventos que acontecem na UFO nesta segunda semana de maio. Começa amanhã e vai até quinta-feira o 3º Congresso de Direito e Literatura, resultado do Grupo de Extensão e Pesquisa Entre Meios, que faz parte do Escritório de Assessoria Jurídica Popular da UFO. A inspiração para a proposta do 3º Congresso é a comemoração dos 30 anos da Constituição de 1988 e os 10 anos do Programa de Mestrado em Direito da UFO. O Congresso vai abordar obras literárias de autores nacionais discutidas em painéis de 7 eixos temáticos. O evento acontece no Campus Santa Mônica, no Anfiteatro do Bloco 5S. Amanhã acontece o primeiro seminário de pesquisa de 2018 sobre gênero, poder e violência, realizado pelo Instituto de Ciências Sociais da UFO.
vai ser uma mesa redonda para apresentar pesquisas realizadas por discentes e ex-discentes do Instituto sobre as temáticas em destaque. Se você tem interesse nas discussões, não perca! Vai ser das 2 até as 5 da tarde no auditório 3C da Biblioteca no Campus Santa Mônica. O evento é gratuito e não precisa realizar inscrição. Na quarta-feira, dia 9, tem mais uma edição do mini-curso Coaching aplicado aos estudos universitários, projeto de vida e gestão do tempo. O mini-curso vai ser ministrado por Aloísio Alves, doutor em educação, psicanalista e MBA em gestão empresarial. Quem participar vai aprender conceitos e práticas sobre como administrar o tempo e conciliar a vida pessoal e acadêmica. Podem se inscrever alunos da universidade. O evento é de graça. Vai ser no auditório 3C, no campus Santa Mônica. No site eventos.ufo.br você confere mais informações sobre esses e outros eventos. Semana que vem eu volto com mais dicas para você. Até lá! O próximo dia 13 de maio é Dia das Mães. E para homenagear essa figura feminina tão importante que faz a diferença na família e na sociedade, nós preparamos uma semana de depoimentos da comunidade acadêmica da UFO. Confira. Eu queria dizer, faz muito tempo que eu não vejo ela e que eu amo muito ela e que eu estou muito feliz dela estar me proporcionando sair do Maranhão para vir estudar aqui na UFO e que está sendo muito triste estar longe dela, mas que eu sou muito grata a tudo que ela fez, desde o sacrifício de me conceber até o sacrifício que está sendo me manter aqui, que eu desejo um feliz Dia das Mães para ela e para todas as mães. Queria falar feliz Dia das Mães, mãe, você é muito especial para mim e espero que a gente possa se ver breve. Eu gostaria de falar que eu amo muito ela e que a maior saudade que eu tenho é de poder ver ela todo dia e estar todo dia com ela, mas que logo logo eu tô indo e vou passar o Dia das Mães e a semana com ela. Oi mãe, tô com saudade, feliz Dia das Mães, final de semana que vem eu tô aí. Queria agradecer a minha mãe aí por tudo que ela fez por mim, eu amo ela. Mãe, te amo. O Jornal da UFO de hoje fica por aqui. Amanhã vamos falar sobre as tecnologias na educação. E você pode participar. Envie sugestões de perguntas e comentários. Fique agora com o Jornal Minas, segunda edição. Uma boa noite para você e até amanhã. A Universidade Federal de Uberlândia é excelência em atividades de ensino, pesquisa e extensão. Por isso, oferece a seus alunos espaços adequados para a prática dessas atividades. Exemplo são as 3 fazendas experimentais, a de Água Limpa, a do Glória e de Capim Branco, que são laboratórios a céu aberto para graduandos dos cursos de agronomia, engenharia ambiental, medicina veterinária, zootecnia, geografia e biologia.